Bom dia, amigos. Vamos dar continuidade ao nosso curso. Bem, neste vídeo nós falaremos de distância de um ponto a uma reta, tá? Lembrando que no último vídeo a gente iniciou o tópico, capítulo 7, que trata de distâncias, tá? E nós iniciamos falando de distância entre dois pontos, tá? Aqui nós vamos tratar da distância de um ponto a uma reta, tá? Vamos lá. Inicialmente começamos com a definição, tá? Então, vou imaginar que eu tenho uma reta R que passa por um ponto P1, tá? Tem esses componentes, e tem vetor diretor ABC. E seja P0, cujos componentes x0, y0, z0, um ponto qualquer do espaço, tá? Os vetores V, P1, P0 determinam um paralelogramo, tá? A gente viu isso, cuja altura correspondente corresponde à distância de D de P0 a R. Veja o que eu estou falando, pessoal. Bem, eu tenho uma reta, tá? Que passa por esse ponto P1 e tem a direção desse vetor V, tá? E aí, eu peguei um ponto qualquer, P0, tá? E aí, eu formei um vetor determinado por P1, P0, ok? E aí, observe que esses vetores, esses vetores aqui, V e P1, P0, eles já acabam determinando esse paralelogramo aqui, certo? Só prolongar aqui e aqui, certo? E neste paralelogramo, a altura D, né, corresponde o quê, pessoal? Né? Ele vai corresponder à distância da reta, tá? Da reta R ao ponto P0, ou seja, a distância de P0 a R, que pretendemos calcular. Então, por definição, pessoal, a distância de um ponto a uma reta, ele é calculada por essa altura desse paralelogramo, tá? Então, o que você faz? Eu tenho um ponto e uma reta, tá? Então, o que você faz? Você pega o ponto dessa reta, traça um vetor, certo? Traçou o vetor. E aí, a distância desse ponto à reta, ou seja, no fundo, a menor distância vai ser esse segmento, que é exatamente a altura do paralelogramo que eu posso determinar, ok? Porque no fundo, pessoal, por definição, se a gente fosse levar em consideração, a distância entre um ponto e uma reta seria o ínfimo, ou seja, a menor distância que podemos obter do ponto à reta, tá? E essa menor distância aqui nesse caso é essa altura desse paralelogramo, tá? Então, essa é a ilustração. Então, pessoal, sabe-se que a área do paralelogramo é dada pelo produto da base pela altura, certo? Isso aí todo mundo conhece. Aí, se você observar aqui nesse paralelogramo, quem é a base? É exatamente o comprimento desse vetor V, ou seja, é a norma do vetor V. E quem é a altura? É esse valor D aqui. Então, ou seja, a área é a norma do vetor V vezes a altura D, tá? Só que a gente viu lá nos estudos iniciais, pessoal, de acordo com a interpretação, não sei se vocês ainda lembram, quando eu fiz com vocês a interpretação geométrica do módulo do produto vetorial. Não sei se vocês lembram lá, quando eu calculei o módulo do produto vetorial, eu fiz uma interpretação geométrica e eu vi que se eu tenho dois vetores U e V, tá? U e V, aí esses dois vetores U e V determinam um paralelogramo, tá? E eu vi que o produto vetorial, que seria esse vetor aqui, entre U e V, tá? Ele é exatamente a área desse paralelogramo, ou seja, o módulo desse cara aqui, tá? Desse vetor aqui, dá exatamente, ou seja, o comprimento desse vetor dá exatamente a área desse paralelogramo aqui, U e V. Foi isso que eu fiz lá com vocês, tá? Então, a gente teria que a área do paralelogramo, ele pode ser calculado exatamente pelo módulo do produto vetorial. Nesse caso aqui eu fiz com U e V, né? Mas aqui no nosso caso em questão, o vetor está sendo determinado pelo vetor V
e pelo vetor P1, P0. Então, de acordo com essa definição, tá? A gente tem que a área desse paralelogramo lá ele pode ser dado por V vetorial P1, P0. Aí observe, pessoal, o que a gente teve? Ó. A área é dada dessa maneira e a área pode também ser calculada dessa maneira. Então, se a área é isso e a área é isso, por igualdade, né, de A e B, né, comparando, eu tenho que esse lado aqui é igual a área, que é igual a isso, então esse é igual a esse, tá? Então, eu tenho que vale essa igualdade. O que eu quero saber, pessoal, não é a distância D, que determina a distância de P0 à reta. Perfeito, então isolo D. Então, nessa igualdade aqui, isolando D, eu tenho que o D vai ser isso dividido pela norma de V. Só que D é exatamente a distância de P0 à reta, tá? Então, a distância de P0 à reta é D, que é calculado pela norma do produto vetorial de V com P1, P0 dividido pela norma de V. Essa é a nossa regra, essa é a nossa equação, tá? Bem, pessoal, vamos num exemplo. Queremos calcular a distância de um ponto P0, tá aqui dado, a essa reta, tá? Essa reta reta. Então, você já observa aqui o seguinte, pessoal, que o vetor diretor aqui, quem é? Tá dando a sua forma simétrica, é o cara que aparece aqui embaixo, tá? Então, é 2, 2, 1. E um ponto P1 que pertence a essa reta, quem é? Ou seja, a reta simétrica ela é dada x menos x0. Ou seja, aqui eu poderia escrever x menos 0, tá? Y menos y0. Z menos Z0. Mas observe que isso aqui eu posso escrever menos 3, tá? Então, o ponto que a reta passa é exatamente esse ponto aqui, x0, y0, z0. Ou seja, o ponto P1 é 0, 2, menos 3, tá? Então, eu já tenho P0, tenho P1 e tenho meu vetor diretor, que é o vetor que aparece bem aqui, ó. 2, 2, 1. Então, já estamos aptos a aplicar nessa fórmula aqui, tá? Ou seja, quem é P1, P0? É P0 menos P1, tá? Uma vez que eu sei quem é P0 e quem é P1, tá aqui. Só fazer a diferença, 2 menos 0, 2, 0 menos 2, menos 2, 7 menos 3, 7 mais 3 é 10. Então, tá aqui. E aí, logo, de acordo com a fórmula 2, a distância de ponto P0 à reta, R, é dada dessa maneira, substituindo os valores, né? Ou seja, vetor V é 2, 2, 1, vetorial vetor P1, P0, que é 2, 2, menos 2, 10, dividido pela norma do vetor V, que é 2, 2, 1. Tá, aí, inicialmente eu vou calcular separado aqui quem é esse produto vetorial, tá? Bem, o produto vetorial entre esses dois vetores vai ser o quê? Por definição, né? É dado por essa notação de determinante, tá? Ou seja, IJK, 2, 2, 1, ou seja, o vetor V e o vetor P1, P0, tá? Que por definição também ele é o quê? Calculado desta maneira, tá? Ou seja, você fixa o primeiro item, exclui a linha e a coluna, calcula o determinante do que sobra aqui, tá? E multiplica por I. Menos, fixa J, né? Exclui a linha e a coluna, calcula o determinante do que sobra, multiplica por J. Fixa a terceira, fixa o K, né? Exclui a linha e a coluna, calcula o determinante do que sobra e multiplica pelo K, tá? Então, fazendo esse cálculo de determinante simples aqui, tá? Você tem o quê? 2 vezes 10, 22. 22. Ó, 2 vezes 10, 20. Menos 1 vezes 2. Então, dá mais 2. Então, vai dar 22 na direção do I. Aqui vai dar 2 vezes 10, 22. Menos 2, 18. Tem um menos aqui, fica menos 18 na direção do J. Aqui daria 2 vezes 2 dá menos 4. 2 vezes menos 2, menos 4. E menos 2 vezes 2 dá... 2 vezes 2 dá 4, como é menos 4, que dá menos 8, tá?
Então, menos 8 na direção de cá. Então, tá aqui o nosso vetor, esse vetor daqui de cima. Então, no fundo, a gente tem que calcular a distância de P0 a R, é o módulo desse vetor, dividido pelo módulo desse. Aí é soma de norma de vetor, né? Raiz quadrada da soma da exponente ao quadrado. Aí, fazendo isso aí ao quadrado, tem 22 ao quadrado, mais menos 18 ao quadrado, mais menos 8 ao quadrado. E aqui vai ficar 2 vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado que dá 4, mais 2 ao quadrado que dá 4, mais 1 ao quadrado que dá 1, tá? Aí, fazendo essas contas aqui, tá? 22 ao quadrado é 484, mais menos 18 ao quadrado dá 324, mais 8 ao quadrado que dá 64, e aqui embaixo vai dar 9, então você tem essa raiz dividida por essa. E aí, somando isso daqui da raiz quadrada de 872 dividido para 3, e a distância, então, de P0 a R é dada pela raiz quadrada de 872 dividido por 3. Essa é a nossa distância. E o nosso vídeo, pessoal, fica por aqui, tá? Onde tratamos hoje da distância de um ponto a uma reta, tá? E encontramos uma fórmula bem direta de calcular a distância de um ponto a uma reta, tá? Então, espero que vocês tenham entendido e até a próxima.